Vamos lá, pessoal, mais uma aula. Nós vamos falar hoje sobre órgãos públicos, um assunto muito importante para a nossa prova e cai em várias questões sobre esse assunto nos concursos. Nós vamos falar sobre órgãos públicos, se não der tempo de terminar, porque o assunto é extenso, a gente termina na próxima aula e dá início ao assunto de agentes públicos, que é o assunto de nossa próxima aula. O que são órgãos públicos? São centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertence. Ora, pessoal, essa é a definição de Eli Lopes Meireles. São centros de competência. Como são centros de competência, não possuem capacidade jurídica, não possuem personalidade jurídica. O segundo ponto diz que também são conhecidos como plexos de competência. Então pode cair na prova dizendo que o órgão público é um centro de competência, estará correto. O órgão público é um plexo de competência, também estará correto. Ele foi criado, ele foi instituído para quê? Para desenvolver as ações de Estado. É o braço do Estado. Aí nós teremos os órgãos ali onde o Estado irá atuar, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, as repartições que estão inferiores, subordinadas a essa secretaria, as portarias, recursos humanos, são os órgãos pelos quais o Estado vai desenvolver suas atividades. Terceiro ponto aí, existe tanto na administração direta quanto na administração indireta. O INSS é uma autarquia federal, administração indireta. Se você, quando você quiser aposentar, ou sua mãe, ou sua avó, você vai até o órgão do INSS ali na sua cidade. O que é aquilo se não um órgão público? Portanto, os órgãos da administração indireta também são órgãos públicos. Então, nós temos tanto órgãos públicos na administração direta quanto na administração indireta. Características dos órgãos públicos. Olha, a ausência de personalidade jurídica. A personalidade jurídica não é do órgão, é daquele ente que o instituiu. Não será sujeito de direito e obrigação. Em regra, os órgãos não serão sujeitos de direito e obrigação. Quem será? Será o ente que o instituiu, a União, o Estado, o Distrito Federal e o município. A pessoa jurídica é quem responde. Se for uma escola municipal, será o município. Então você entrou uma ação ali contra uma escola porque seu filho foi impedido de estudar, porque ele tinha necessidade especial. Você vai entrar contra a escola? Não, você vai entrar contra o município se for uma escola municipal. Quem celebra o contrato é a pessoa jurídica. Portanto, o contrato quem realiza? Pessoa jurídica. Os órgãos não realizam contrato de gestão, mas o órgão é quem faz a gestão, ele administra esse contrato. O órgão vai licitar, o órgão vai planejar a sua licitação ali, mas quem vai gerir, quem vai assinar o contrato público é a pessoa jurídica a quem instituiu. Apesar do órgão ali elaborar a sua licitação e gerir aquele contrato, administrar aquele contrato, quem vai assinar é o município, quem vai assinar é o Estado, quem vai assinar é a União. Os entes personalizados, eles respondem por esses órgãos juridicamente. Essa foi a primeira característica, a ausência de personalidade jurídica. A segunda é a seguinte: os órgãos expressam a vontade da entidade a que pertence. O órgão público não tem a vontade própria, ele vai exercer aquilo que o ente que o instituiu determinou, seja na área da saúde, seja na educação, seja na segurança pública, seja na construção de estradas, aquilo a que o ente instituiu, será isso que ela irá fazer. Ela expressa a vontade da entidade que o instituiu. 3. É um meio instrumento de ação dessas pessoas jurídicas. Como que as pessoas jurídicas agem? Através dos seus órgãos e através dos seus agentes. Portanto, meio instrumento de ação das pessoas jurídicas. E 4, é dotado de competência, que é distribuída por seus cargos. O que eu disse no primeiro slide? Os órgãos públicos são centros de competência, também denominadas plexos de competência. E essas competências são distribuídas, cada uma, para os cargos que estão dentro destes órgãos públicos. Então nós temos características: ausência de personalidade jurídica,
expressa a vontade da entidade que instituiu, é um instrumento de ação das pessoas jurídicas e é dotado de competência que é distribuída através dos cargos, cada um grau maior de competência ou menor conforme forem esses cargos. O artigo 37 da Constituição Federal diz o seguinte, cuidado, a autonomia geral orçamentária e financeira dos órgãos e entidades de administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade. Nós só temos que tomar cuidado com o quê? O artigo 37.8 da CF da Constituição Federal diz que o órgão pode celebrar contrato de gestão, mas a doutrina diz que isso não pode ser aplicado. Então, é uma crítica doutrinária que essa autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades de administração direta e indireta pode ser ampliada mediante contrato. Ora, a autonomia não pode ser ampliada através de contrato. Por quê? O órgão não irá responder. Então, o órgão não vai celebrar contrato de gestão. Isso não é uma atribuição atribuída aos órgãos. O órgão público não poderá celebrar contrato de gestão. Quem celebra o contrato de gestão é o ente personalizado que instituiu este órgão. Ok? Então, para a prova, a gente vai guardar que eles não celebram contrato de gestão. Eles podem gerir, eles podem administrar, mas não celebram o contrato porque não tem personalidade jurídica para isso. Duas perguntinhas, pessoal. Apesar de não ter personalidade jurídica, o órgão tem CNPJ? Segunda perguntinha. Apesar de não ser pessoa jurídica, os órgãos podem ir a juízo? As duas respostas são sim. Sim. Por que o órgão tem CNPJ? Você foi lá no órgão, pegou ali um documento qualquer e veio ali CNPJ e o número do órgão. Como que ele vai ter CNPJ se não tem personalidade jurídica? Sim, por causa da Receita Federal, somente para fiscalização do fluxo de dinheiro. Portanto, esse CNPJ que os órgãos públicos têm é somente para fiscalização da Receita Federal. Não quer dizer que ele tenha personalidade jurídica. Ele tem CNPJ? Tem, para fiscalização do dinheiro, só para isso. Segundo, eles podem ir a juízo? Sim, enquanto for autor, em busca de prerrogativas funcionais. O órgão também pode ter representante próprio advogado, e geralmente tem. Geralmente os órgãos públicos, principalmente os maiores, tem ali o seu setor jurídico, ali tem o seu advogado que vai responder. Por quê? Vai defender suas causas, porque ele pode ir em juízo por prerrogativas funcionais. O fato de ele poder ir a juízo não quer dizer que ele tenha personalidade jurídica. E nem o fato de ter CNPJ quer dizer que ele tenha personalidade jurídica. Eu chamo a atenção para vocês aqui nesse ponto, porque nós veremos daqui a pouco, nós temos 4 tipos de órgãos. Nós temos órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Independentes, autônomos, superiores e subalternos. Mas somente os 2 primeiros, órgãos independentes e autônomos, é que tem essa prerrogativa funcional aqui, é que tem essa capacidade de pleitear em juízo prerrogativas funcionais. Vamos entender isso aqui melhor. Embora não tenha personalidade jurídica, os órgãos podem ter prerrogativas funcionais próprias, que, quando infringidas, violadas por outro órgão, admitem defesa, até mesmo mandado de segurança. Olha aqui, então, os remédios constitucionais. Os órgãos, então, podem utilizar dos remédios constitucionais. Essa prerrogativa é denominada de capacidade jurídica ou capacidade processual. Então, os órgãos independentes e autônomos possuem capacidade judiciária ou capacidade processual. Pode até mesmo entrar com mandado de segurança em juízo, o que não quer dizer que eles tenham personalidade jurídica. Todos os órgãos? Não. Órgãos independentes e órgãos autônomos. Nós veremos daqui a pouco o que são esses órgãos. Pessoal, o Estado se relaciona com os seus agentes. E como que é essa relação? Nós temos, então, 3 teorias e uma delas serve para o Brasil. Então, são 3 teorias. Teoria do mandato,
teoria da representação e teoria da imputação ou do órgão. O que é a teoria do mandato? Quer dizer que entre o Estado e seus agentes se celebra um contrato de mandato, igualdade entre os dois, igual entre os dois particulares. Pessoal, eu pergunto a você, o órgão público é igual a você? Você e o órgão, você quando vai pleitear uma ação, vocês têm o mesmo poder? É claro que não. O órgão ali seria o Estado e você. O Estado é hipersuficiente. Ele possui todo um departamento jurídico, ele possui recursos, ele possui as forças armadas, seja todo um arcabouço para se proteger. E você é hipossuficiente, nós não temos nada. Então, essa teoria não serve para o Brasil porque nós não somos iguais a estados. A teoria do mandato não serve. Então, nós temos uma segunda teoria para explicar a relação do Estado com seus agentes. O Estado é um sujeito incapaz e precisa de um representante. Então, o Estado seria o incapaz e necessitaria de alguém para o representar. Não serve para o Brasil. Por quê? Porque no Brasil ele responde pelos atos que seus agentes causarem a terceiros. Então, o Estado responde pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Dessa forma, pessoal, essa segunda teoria, a teoria da representação, não serve também para o Brasil, porque o Estado não é incapaz, ele é responsável. Essa capacidade aqui é semelhante àquela do Código Civil. Então, um menor de 16 anos, ele será absolutamente incapaz. E aqui o Estado seria assim incapaz e precisaria de um representante. Isso não serve. O Estado é capaz e ele responde. Se ele causou um dano, o Estado vai indenizar. Portanto, não serve para o Brasil. E uma terceira teoria para explicar a relação do Estado para com seus agentes é a teoria do órgão ou da imputação. Então, teoria da imputação ou teoria do órgão. As atividades dos órgãos confundem com as da pessoa jurídica. Um grande exemplo é os órgãos do corpo humano. Então, essa é a relação que prevalece no Brasil, a teoria do órgão com o corpo, a teoria do órgão com o Estado, melhor dizendo. Para a prova, qual a teoria que prevalece no Brasil? Representação? Mandato? Não. Teoria da imputação ou do órgão. Os órgãos se confundem com a pessoa jurídica, assim como os órgãos do corpo humano se confundem com a pessoa. Eu já falei sobre isso numa aula. Você não fala, nossa, o meu estômago está doendo. A gente fala, eu estou com a dor de estômago. Ou seja, o estômago confunde com a pessoa, confunde com o corpo. Assim como o órgão se confunde com a pessoa jurídica. Um órgão lesou um cidadão. Portanto, a pessoa jurídica vai responder. Os órgãos se confundem com a pessoa jurídica que a instituiu. Essa é a teoria da imputação ou a teoria do órgão que prevalece para nós. E a resposta correta na nossa prova, qual é a teoria que prevalece, que mostra a relação do Estado com os seus agentes. Pessoal, nós falamos de descentralização, nós falamos de desconcentração. O órgão público ocorre a desconcentração da União em ministérios, gabinetes, superintendências, departamentos, coordenadorias, procuradorias, seções, subseções, até o cargo. O cargo é a unidade atômica, é o menor espaço ali a ser ocupado pelo servidor. Tudo dentro da mesma pessoa jurídica. Olha, nós estamos dentro da União, a pessoa jurídica, dentro da União, pessoa jurídica de direito público, e nós temos aqui todos esses órgãos públicos. Tudo isso que a gente leu são órgãos, ministérios, gabinetes, superintendências, departamentos, coordenadorias, subseções, até chegar ali no cargo a ser ocupado por mim e por você. Como nasce um órgão público? Criação de órgãos públicos. Os órgãos públicos podem ser criados por decretos do Executivo, ou seja, o presidente da República pode baixar um decreto criando um órgão público? O que diz a Constituição? A criação de órgãos e entidades depende de lei em sentido formal. É lógico que em alguns casos a lei vai autorizar
outros casos, a lei vai criar, mas depende de lei a criação de entidades. Depende da lei em sentido formal, por expressa exigência da Constituição Federal de 1988. Todavia, a mesma Carta Republicana admite que o chefe do Poder Executivo pode dispor sobre a organização e funcionamento. Faltou aqui, organização e funcionamento dentro dos órgãos, mediante decreto, desde que não importe aumento de despesas, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Então nós temos uma informação importante, olha, o chefe do Poder Executivo, o presidente da República, governador, prefeito, eles podem dispor sobre a organização e funcionamento dentro dos órgãos. Aqui no caso, o presidente da República. Vamos ficar aqui no presidente da República. Ele poderá dispor sobre a organização e o funcionamento dentro dos órgãos, mediante decreto, desde que não importe o aumento de despesas, nem a criação ou extinção de órgãos públicos. Portanto, nem a criação, nem a extinção de órgãos públicos. O cargo é criado por lei, pelo paralelismo das formas, ele deverá ser extinto por lei. A Constituição ainda diz que o presidente da República ele poderá extinguir cargos públicos quando vagos. Quando não existe, então, ele pode extinguir alguns cargos se estiverem vagos e desnecessários à administração pública. Agora, nem a criação ou extinção ele poderá fazer por decreto. Vejam o que diz o artigo 34 da Constituição Federal. Compete privativamente ao presidente da República. Compete o que? Privativamente. Há uma diferença de privativo e exclusivo. Se a Constituição diz exclusivamente, é ele pronto e acabou. Se for privativamente, poderá ser delegado a um subordinado. Então, compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto sobre a organização e o funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Se estiver aumento de despesa, é por lei. Criação de órgãos públicos, por lei. Extinção de órgãos públicos, também por lei. Ok? Então a resposta para a nossa perguntinha aqui que nós fizemos: órgãos públicos podem ser criados por decreto do Executivo? A resposta é não. Veja algumas questões que caíram em concurso público. Olha, os órgãos públicos são centros de competência instituídos no âmbito da mesma pessoa jurídica para o desempenho das funções estatais, possuem personalidade jurídica e convivem paralelamente à estrutura da pessoa a quem pertencem. 5 segundos, pause e responda. Está erradíssima. Não possui personalidade jurídica, nós já falamos. Eles são centros de competência, plexos de competência e não possuem personalidade jurídica. Uma outra questão que caiu em concurso público: os órgãos públicos da administração direta, autárquica e fundacional são criados por lei, não podendo ser extintos por meio de decreto do Poder Executivo. Certo ou errado? Está correta, é isso mesmo. Os órgãos não podem ser extintos ou criados por meio de decreto. O decreto não. O que pode, nós já falamos sobre isso, são os cargos públicos quando vago. O cargo é criado por lei. Pelo paralelismo das formas, ele deveria ser extinto por lei, mas a Constituição dá para o chefe do Executivo a prerrogativa de extinguir cargos públicos quando vagos por meio de decreto. Então, o cargo está vago, ele pode ser extinto por meio de decreto. Tranquilo? Terminamos esse assunto. Nós vamos para a classificação dos órgãos públicos. Antes, só exemplos de órgãos públicos. Olha, Presidência da República, Ministério da Imprensa Nacional, Advocacia Geral da União, Secretaria de Estado ou Município, Agência Brasileira de Inteligência, Ministério Público, Supremo Tribunal Federal, Tribunais de Justiça, Polícia Civis ou Militares, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativas,
câmaras municipais, Receita Federal, Estadual e etc. Exemplos. Agora nós vamos para a classificação dos órgãos públicos. Quanto à posição estatal, pessoal, nós temos órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Ora, nós temos algumas classificações, nós vamos citar todas, depois a gente explica cada uma. Nós temos classificação quanto à posição estatal, depois nós temos quanto à estrutura e depois quanto à atuação funcional. Então, posição estatal, estrutura e atuação funcional. Quanto à posição estatal, nós temos 4: os órgãos independentes, os órgãos autônomos, os órgãos superiores e os órgãos subalternos. Os órgãos independentes e autônomos são aqueles que possuem aquela capacidade processual ou capacidade jurídica. Depois nós temos outra classificação. Os órgãos podem ser simples ou compostos. É uma outra classificação. Órgãos simples e órgãos compostos. E nós temos ainda quanto à atuação funcional. Nós temos órgão singular e órgão colegiado. Vamos falar sobre cada uma dessas subdivisões. Então, quanto à posição estatal, órgãos independentes, é o primeiro que nós temos a falar. Órgãos independentes são os órgãos representativos de poderes que não se subordinam hierarquicamente a nenhum outro, estão no topo da pirâmide, não sofrem subordinação, mas sofrem controle. Exemplo: Presidência da República, tribunais, Congresso Nacional, câmaras, Senado Federal, são órgãos independentes, estão no topo da pirâmide, não sofrem subordinação, mas sofrem controle. Nós falamos lá na primeira aula sobre Estado, check and balance, pesos e contrafreios, freios e contrapesos. Um poder controla o outro. Então existe o controle do Senado, do Congresso Nacional, para a Presidência da República. Existe o controle dos tribunais sobre os atos da Presidência da República, o STF, por exemplo. Neste caso, existe o controle, não subordinação. Órgãos independentes. Após os órgãos independentes, nós temos os órgãos autônomos. São localizados na cúpula da administração, imediatamente abaixo dos órgãos independentes e diretamente subordinados a seus chefes. Tem ampla autonomia administrativa, financeira e técnica. Essa autonomia é conhecida como autonomia FAT. E assim cai na prova. Administrativa, financeira e técnica. Coloca o financeira primeiro. FAT. Financeira, administrativa e técnica. São órgãos diretivos de planejamento e coordenação e controle. Pessoal, esses órgãos autônomos aqui não têm capacidade política. Veja o segundo ponto: não possui independência, possui autonomia. Olha, órgãos independentes, eles são independentes pela própria palavra. Órgãos autônomos, autonomia. Palavrinhas assim para você memorizar para a prova. Possui amplo poder de liberdade com subordinação aos órgãos independentes. Nós temos exemplos. Os ministérios, ali abaixo da Presidência da República, Secretaria de Estado de Defesa, Secretaria de Estado de Defesa Social, Secretaria de Estado de Saúde. Aí nos municípios, secretarias municipais. Então, quais são os órgãos autônomos? São os ministérios e secretarias. Nós temos ali na Presidência da República os ministérios, no Estado e município, secretarias. Os órgãos independentes, nós já vimos, são aqueles superiores, são a Presidência, Congresso e Tribunal. Aqui nós temos os autônomos que estão abaixo, são esses que têm certa autonomia, não têm capacidade política, não tomam decisão, mas têm certa autonomia e estão imediatamente abaixo dos órgãos independentes. E eles possuem autonomia FAT, financeira, administrativa e técnica, órgãos diretivos de planejamento, coordenação e controle. Imediatamente nós temos os órgãos superiores. Cuidado, órgãos superiores estão abaixo dos órgãos autônomos. Não perca a ordem. Eu já errei uma questão 5 anos atrás, quando eu comecei a estudar para concurso público, sobre isso. Os órgãos superiores são abaixo dos órgãos autônomos. A palavra superior leva a gente a pensar que eles estão lá no topo. Não. São os órgãos que têm poder de direção
controle, decisão e comando, subordinando-se a um órgão mais alto. Não goza de autonomia administrativa nem financeira. Quem tem essa autonomia? Os órgãos autônomos possuem autonomia administrativa e financeira. Os superiores não. Liberdade restringida ao planejamento e soluções técnicas, dentro de sua esfera de competência. Responsabilidade pela execução e não pela decisão. Olha, os órgãos superiores, apesar de o nome ser superiores, a sua prerrogativa funcional é de execução e não pela decisão política. Então, execução não tem nada de decisão. Exemplos: gabinetes, coordenadorias, secretarias gerais, etc. São exemplos de órgãos superiores. Eles estão abaixo dos ministérios, eles estão abaixo das secretarias estaduais e municipais. Eles são os órgãos superiores, têm responsabilidade pela execução, pelo trabalho. Mas como você vai ver aqui, olha os nomes: gabinetes, coordenadorias, secretarias gerais. A gente não está vendo ninguém ainda pôr na mão na massa. A gente não está vendo aqui ninguém quebrando pedra ainda. A gente vai chegar lá. Não possui nem independência. Quem possui independência são os órgãos independentes. E não possui autonomia. Quem detém autonomia são os órgãos autônomos. Agora nós vamos lá para nós, os pobres coitados. Os órgãos subalternos, a gente está ali. São os órgãos subordinados hierarquicamente a outro órgão superior. Realizam tarefas de rotina administrativa, reduzido poder de decisão. É predominantemente órgão de execução. Ora, veja o segundo ponto, mais importante. Órgãos de mera execução, é a mão da massa, é aquele que quebra pedra. Pequeno ou nenhum poder decisivo, geralmente não tem poder de decisão. Almoxarifado, repartições, portarias, zeladoria, recursos humanos, departamento de cópias, é o coitado lá, onde o coitado daquele que passa no concurso público vai trabalhar. Então, órgãos subalternos. Para a prova, se você guardou a hierarquia e o poder que cada um deles tem, você não erra. Então, quanto essa classificação é quanto à posição estatal. Nós temos órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Não confunda o superior, ele está no terceiro ponto, lá embaixo. Abaixo dele, somente os órgãos subalternos. Essa classificação é quanto à posição estatal. Agora, nós teremos os mesmos órgãos em outra classificação. Quanto à estrutura, nós temos órgão simples e órgão composto. Órgão simples e órgão composto. O órgão simples é aquele que possui um só centro de competência, não possui outros órgãos subordinados em sua estrutura. Exemplo: portaria, posto fiscal, agência da Secretaria de Receita Federal. Ele é simples, não possui outros órgãos subordinados. Quer ver você entender o órgão simples? Quando a gente der a definição de órgão composto, olha, são órgãos onde ocorre a desconcentração de suas atividades para outros órgãos subordinados hierarquicamente. Exemplo: a delegacia de ensino e as escolas agregadas. Aí nós teremos os hospitais e os postos de saúde na Secretaria de Saúde. O órgão composto ocorre aquela desconcentração. O órgão composto tem desconcentração. A delegacia de ensino vai desconcentrar para as escolas agregadas, enquanto a Secretaria de Saúde vai descentralizar ali para os postos de enfermagens públicos, para os hospitais, para os PSFs, para aquelas equipes de PSF. Então ocorre essa desconcentração. São órgãos onde ocorre a desconcentração de suas atividades para outros órgãos subordinados hierarquicamente. São órgãos compostos. Agora nós entendemos os órgãos simples. Um só centro de competência, não possuem órgãos agregados, não possuem órgãos subordinados. Essa classificação é quanto à estrutura. Cuidado! Nós temos órgãos simples e órgãos compostos. Nós não podemos confundir essa divisão, essa classificação, quanto à atuação funcional. Porque aqui nós temos órgão singular e órgão colegiado. Simples e compostos é diferente. Órgão simples, um centro de competência. Órgão composto, ocorre a desconcentração. Agora, os órgãos
quanto à classificação, atuação funcional, nós temos o órgão singular. São órgãos cuja decisão depende da vontade de um único agente. Exemplo, o presidente da República. Então, um agente decidiu, órgão singular. Mas existem os órgãos compostos, que as decisões são tomadas por mais de uma pessoa, por um colegiado que delibera, sem que haja hierarquia entre seus membros, ainda que seja nomeado um diretor ou um presidente. Exemplo, Conselho Nacional de Justiça, CNJ, criado pela Emenda 45, Conselho Superior da Advocacia Geral da União, Conselho de Contribuintes, entre outros. Então, órgão colegiado, pessoal, quando você ver essa palavra na prova, colegiado, a decisão é tomada pela votação da maioria, é um órgão colegiado, é diferente de órgão singular, porque aqui é uma decisão somente, o presidente, o prefeito, o governador, ele toma a decisão. Então, quanto à atuação funcional, singular e colegiado. Agora, o grande problema é o seguinte, pode cair na prova perguntando se o órgão singular é aquele que há um só centro de competência. Não. E que não possui outros órgãos subordinados. Não, isso é órgão simples. Então, qual a sugestão que eu dou? Anote aí, façam separadamente, façam uma tabelinha ali, diferenciando órgão simples de órgão singular e órgão composto de órgão colegiado. Pode haver uma decisão. Colegiado, você vai lembrar de colégio, sala de aula, várias pessoas ali. Aí você vai lembrar que há um colegiado, uma turma que não decide sozinho. Então, colegiado são aqueles em que a decisão é tomada por um número maior de pessoas. É diferente de órgão composto. O órgão composto é quando ocorre a desconcentração das suas atividades em hierarquia. Tranquilo? Então é isso que nós tínhamos para falar sobre classificação dos órgãos públicos. Então vamos voltar lá naquele início que a gente começou a falar. Nós temos órgãos independentes, órgãos autônomos, órgãos superiores, órgãos subalternos, quanto à posição estatal. Quanto à estrutura, órgão simples, órgão composto. E quanto à atuação funcional, órgão singular e órgão colegiado. E felizmente nós conseguimos terminar aquilo que tínhamos preparado para hoje. Eu guardo você na próxima aula, se Deus quiser amanhã, onde nós falaremos sobre agentes públicos. Muito obrigado e até a próxima aula.